Eu não sei se vai ser uma sequência de vídeo, eu não sei se vai ser um vídeo só, mas eu vou explicar aqui o que exatamente é Bitcoin, tá? Para você, depois desse vídeo, aprender o que é Bitcoin, a como comprar, ao que não fazer, tal, etc, coisa arada, não sei o que, tal. Para você ser basicamente alguém que entende o que é Bitcoin, tá? Provavelmente, se você comprou o manual, você viu esse vídeo aqui muito antes de estar no YouTube, porque ele estava lá no manual. Então, se você quiser adquirir o manual, adquira aqui embaixo, o link tá aqui embaixo. Outra coisa, se inscreve e manda para alguém se você quer que essa pessoa aprenda coisas sobre Bitcoin. De uma maneira muito simples, até pro mais leigo aprender, ou pro mais burrinho, ou pro mais, sei lá, enfim. Para você entender o que é Bitcoin, você primeiro precisa entender o que é moeda, tá? Moeda é basicamente um facilitador de trocas. Ela é um produto como qualquer outro, ela é um produto igual uma, sei lá, um macarrão, igual uma cana de açúcar, igual um coco na praia, igual um, um carro. Só que a função da moeda é ser um facilitador de trocas, ok? A função principal dela é isso. Ela facilita trocas entre as partes envolvidas num acordo, num comércio, ok? Quando eu digo facilitar trocas, eu quero dizer o seguinte: se não houvesse moeda numa sociedade, você não conseguiria escalar as trocas de uma sociedade. Quando você não tem moeda, você age na sociedade com base em trocas, tá? E isso dificulta muito a escalabilidade das trocas, dificulta muito da sociedade conseguir prosperar e conseguir melhorar as estruturas econômicas dela, ok? Um exemplo muito simples. Eu tenho uma galinha e eu quero comprar um boi, tá? Para eu conseguir comprar um boi, eu preciso primeiro achar uma pessoa que tem um boi para vender, e essa pessoa precisa aceitar a minha galinha como moeda de troca, entendeu? Então são duas coisas que precisam acontecer aí, ao invés de uma só. É um, esse aqui é um exemplo muito simples. Até é fácil de achar isso na sociedade. A questão é quando você começa a escalar essas coisas para produtos ou serviços muito mais complexos. Por exemplo, sou dono de uma empresa de foguetes. Quero comprar um foguete, quero, quero comprar o motor de um foguete, o motor a jato de um foguete. Ou quero vender o motor a jato de um foguete. Numa sociedade sem moeda, a gente não teria nem empresa de foguete, mas enfim. Numa sociedade sem moeda, ao invés de você vender ou comprar esse motor a jato por dinheiro, por moeda, você venderia ou compraria por outras coisas. Então, você precisaria achar uma pessoa que queira comprar um motor a jato, por exemplo, se você quiser vender ele. E essa pessoa precisa ter alguma coisa que você queira em troca. Se ela não tiver nada em troca, vocês nem fazem acordo, vocês nem fecham negócio, entendeu? É muito difícil você conseguir escalar uma sociedade, você conseguir escalar venda e compra de produtos ou serviços ou bens sem um facilitador de trocas. É impossível, basicamente. Por isso que comunismo nunca vai funcionar. Por exemplo, se você tiver uma sociedade que não tem moeda, porque comunismo prega isso, não sei se você sabe, você comunista que tá me vendo, não sei se você sabe, você não consegue escalar a sociedade, ok? Enfim, é só um adendo aqui, né? A moeda vem basicamente para isso, para facilitar trocas entre as partes e você conseguir escalar a sociedade muito mais fácil, ok? Porque daí você só precisa ter o produto ou você só precisa ter o dinheiro, entendeu? Basicamente isso. Aí a gente vai para a segunda parte, que é o seguinte: existem bons tipos de moeda e existem tipos ruins de moeda, tá? Existem características que vão deixar as moedas boas ou ruins, tá? Existem moedas que são muito ruins e existem moedas que são muito boas. Quais são essas características que deixam moedas boas ou ruins? Que transformam moedas em moedas boas ou moedas ruins? Divisibilidade, por exemplo. A capacidade dessa moeda ser divisível em menores partes. Facilidade de transporte. A capacidade que essa moeda tem de ser facilmente transportada de um lugar para o outro. Dificuldade de falsificação. O quão difícil é de alguém conseguir falsificar essa moeda. Dificuldade de mineração, ou proof of work, prova de trabalho. O quão escassa é essa moeda na sociedade e o quão difícil é de conseguir ela. Dificuldade de impressão, né, que é basicamente essas duas aqui são a mesma coisa, essas duas últimas, basicamente, né? Ou seja, moeda precisa ser difícil de ser impressa, de ser criada, ela
precisa haver uma dificuldade para você criar ela, precisa haver uma dificuldade de você falsificar ela precisa ser facilmente transportável, facilmente divisível e precisa ser facilmente identificável, padronizada, entendeu? Para você saber quanto que vale cada uma. Ela precisa ter um padrão. Um exemplo clássico de moeda boa que a gente tem, que foi boa por vários séculos, é o ouro. O ouro sempre foi uma moeda boa, junto com a prata, com o bronze, ok? Com o cobre, na verdade. Só que o ouro, claro, ganhou de todas elas, por disparado. Por quê? Porque o ouro é escasso, ele é facilmente divisível, é fácil de transportar, você consegue derreter ele, fácil de moldar, manipular, certo? Você consegue derreter ele, dividir em partes menores, partes maiores, etc. Difícil de ser falsificado, apesar de que hoje poucas pessoas têm o conhecimento necessário para saber se um ouro é verdadeiro ou não, tá? E difícil de ser produzido. Você tem uma quantidade limitada e você precisa minerar esse ouro, tá? Ele está debaixo da terra. É muito difícil você achar ele assim do nada. Então essas características transformam o ouro numa moeda muito boa. E ela foi muito boa durante muito tempo, tá? Com o avanço da sociedade, a gente acabou chegando num ponto em que o Estado conseguiu controlar o ouro. Então, o ouro tem um problema muito simples, tá? Você não consegue mandar o ouro para o lugar que você quiser. Se você tentar mandar esse ouro para Venezuela, digamos que você tenha parentes morando na Venezuela, digamos que você tenha parentes morando em Cuba, na Coreia do Norte, sei lá. Se você tentar mandar ouro para qualquer lugar do mundo, Estados Unidos, sei lá, qualquer lugar, esse ouro vai ser taxado, entendeu? Esse ouro vai ser apreendido, as pessoas vão perguntar por que você está mandando ouro de um lugar para o outro. Ou seja, o Estado vai encher o seu saco, basicamente. A gente tem também exemplos ruins de moeda, que é basicamente o seguinte, sei lá, conchas do mar, ou sal, ou sei lá, arroz, possuem algumas características boas, tipo padronização, divisão em menores partes, etc. Só que possuem características ruins, por exemplo, é muito pesado, é facilmente produzível, dá para falsificar. Sal, por exemplo, você pode botar açúcar, farinha, você pode botar várias outras coisas. Arroz, você pode, sei lá, você pode plantar e ter bastante arroz, e o plantador de arroz se torna o cara rico, sabe? Coisa do tipo. Então, por isso que o ouro ganhou durante esse tempo todo, porque ele tem todas as qualidades boas de uma moeda, entendeu? Bom, agora que tu entendeu o que é moeda, a gente vai falar sobre o Bitcoin. O que é o Bitcoin? O Bitcoin é basicamente uma forma de transação de pessoa para pessoa, que não depende de um gerenciador central dessas transações, tá? De uma instituição financeira, basicamente. Então é uma forma de moeda, é um sistema financeiro que não depende de bancos. É isso que o Bitcoin é, basicamente, tá? E digital. Então, você tem duas tecnologias dentro do Bitcoin, ok? Você tem a blockchain e você tem a moeda Bitcoin. E uma depende da outra, basicamente. O Bitcoin ele foi criado por Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe quem é esse cara ou essa organização de pessoas, tá? Mas ele foi o cara que criou, que programou o Bitcoin e programou o sistema que acabou se tornando o Bitcoin. Ele era muito diferente no começo, ele foi melhorando ao longo do tempo. E a gente vai falar sobre isso também, tá? Só que hoje em dia você tem um sistema basicamente mundial, um sistema financeiro paralelo, que está em crescimento, que está se adaptando, que está sendo criado novas camadas que vão basicamente pavimentos e iluminação. Se a gente fosse comparar com uma cidade, né? Agora o Bitcoin ele é um terreno baldio e você está criando estradas, infraestrutura, luz, água, encanamento, etc. Tá? O Bitcoin é um novo sistema financeiro. É basicamente isso. É basicamente isso. Para você ver a grandiosidade dele, tá? Antes eu falei que o Bitcoin era duas tecnologias, então eu vou explicar elas agora. A primeira tecnologia é a moeda em si, o Bitcoin em si, tá? E o Bitcoin, como eu falei, é uma moeda, é o ouro digital. Ele tem todas as propriedades do ouro, todas as partes positivas do ouro, só que sem as partes negativas. Então ele não é, por exemplo, facilmente proibido ou censurado ou caçado por órgãos estatais. Você pode transportar
você pode transportar Bitcoin para o lugar que você quiser do mundo e nenhum agente estatal vai te parar, porque ele não consegue, entendeu? Essa é a grande vantagem que o Bitcoin tem sobre o ouro, tá? Ele detém todas as propriedades do ouro, como escassez, divisibilidade, fácil transporte, inclusive muito mais fácil transporte, só que ele é incensurável. Então, o Bitcoin hoje, ele é a única propriedade privada que você tem, que você é soberano sobre ela. Ninguém manda no seu Bitcoin a não ser você. Essa é a grande diferença do Bitcoin para o ouro ou para outras moedas fiat, como o dólar, real, euro, etc. Tá? É a única propriedade privada que você tem hoje que é sua, 100% sua. E ninguém pode meter o pé, a mão, as patinhas, etc. Tá? A não ser que você dê a chave privada da sua carteira para essas pessoas, aí elas vão meter a mão. Mas se você não der, continua sendo seu. Inclusive você pode ir pro caixão e ele vai continuar sendo seu. Ninguém vai meter a mão, entendeu? Vamos falar então das propriedades do Bitcoin de maneira detalhada, tá? E por que que essas propriedades tornam ele uma moeda muito boa. A primeira propriedade é a divisibilidade dele, tá? O Bitcoin é uma moeda. Só que você consegue dividir o Bitcoin em até 8 casas decimais, tá? Então, por exemplo, ao invés de você comprar um Bitcoin, você pode comprar 0.005 Bitcoin. Ou você pode comprar 0.2372448 Bitcoin. Entendeu? Ou você pode comprar 100 mil satoshis. Quando a gente fala Bitcoin, a gente fala da moeda inteira Bitcoin. Ou de partes dela. Mas se você falar satoshis, você está basicamente falando de partes do Bitcoin. Eu vou exemplificar isso da maneira mais fácil possível. Eu vou abrir um site e vou te mostrar. Aqui a gente tem um conversor da Coinbase, você pode pesquisar aí, que converte Satoshi em real brasileiro, ok? Você pode ver aqui, ó, Sats. Então, se eu botar, por exemplo, 100 mil Satoshi, 100 mil Satoshi equivale a 136 reais. Mas se eu botar Bitcoin, por exemplo, e se eu botar, por exemplo, 0.000... beleza. Só que se eu botar 0.001 Bitcoin, ele vai continuar dizendo que é 130 reais, entendeu? 0.001 Bitcoin equivale a 100 mil satoshis, entendeu? Quando eu digo satoshis, eu não quero dizer que é outra moeda ou outro token. Eu quero dizer que é só uma parte do Bitcoin. Continua sendo Bitcoin, mas é Bitcoins fracionados, tá? É a mesma coisa que eu disser, por exemplo, que R$ 1 equivale a 100 centavos. Ficou mais fácil assim, né? Pois é, eu sei. R$ 1 equivale a 100 centavos. Não deixa de ser real. É que eu tô falando de uma maneira diferente. Porque imagina, por exemplo, no futuro, você vai comprar as coisas, você não vai falar, por exemplo, eu quero comprar 0.0000003 Bitcoin. Não. Você vai falar, eu quero comprar esse peixe aqui na padaria, eu quero comprar esse pão na padaria e eu vou pagar por esse pão exatos 1.000 satoshis, que vai dar R$ 1,36, entendeu? Algo do tipo. Fica muito mais fácil. É mais fácil você falar 1.000 satoshis do que 0.0000003 Bitcoin, entendeu? Por isso que tem essa questão. Mas é tudo Bitcoin. Satoshis e Bitcoin são tudo Bitcoin. BTC, beleza? Satoshis são os centavos do Bitcoin, basicamente falando. A divisibilidade é importante porque a tendência do Bitcoin é deflacionar. Então a tendência é um Bitcoin valer cada vez mais. E se um Bitcoin vale cada vez mais, os seus satoshis também valem cada vez mais, ok? Então tenha isso em mente. No futuro, você pode ter satoshis apenas, você não vai chegar nem a ter um Bitcoin, mas os seus satoshis vão valer muito mais do que eles valem hoje. Então fica ligado nisso, ok? Quando eu digo que o Bitcoin tem a tendência a deflacionar, eu quero dizer o seguinte, ele vai deflacionar. Por quê? Porque existe uma quantidade finita desses Bitcoins, 21 milhões, tá? E você tem a previsibilidade de quando vai acontecer essa quantidade finita. Você tem a quantidade de bloco minerado, você tem, que a gente vai falar depois. Você tem os halvings que vão acontecer, a gente fala depois também. E você tem, por consequência, a desvalorização das moedas fiat que ajudam o Bitcoin. Se todas as outras moedas são uma merda, o Bitcoin acaba se dando bem por isso, entendeu? É um mercado financeiro paralelo. E paralelo no sentido de melhor,
mais eficiente, pautado na verdade, pautado em incentivos econômicos corretos, entendeu? Por isso que a tendência dele é deflacionar, porque ele é previsível, ele é finito, ele não pode ser impresso, ele só pode ser minerado, e depois que for minerado tudo igual o ouro, acabou. Vai ter aquela quantidade e acabou. E é isso. E mesmo que algumas pessoas percam seu ouro ou seu Bitcoin, isso só ajuda o Bitcoin, porque as moedas restantes valorizam ainda mais, porque elas se tornam mais escassas, entendeu? Pois é. A segunda característica que a gente tem que falar é sobre a facilidade de transporte dele, tá? O Bitcoin ele não pesa nada, ele é basicamente informação na rede, é informação na internet e fora dela, inclusive. Então, como ele não pesa nada, você pode transportar ele para onde você quiser, de onde você quiser, entendeu? Basta que você tenha em algum dos pontos desse transporte informação, basta que você tenha alguém com acesso à internet. Quando eu digo alguém, eu não quero dizer nem você, tá? Você pode não ter acesso à internet, mas aí que tá. Você pode anotar a transação de quanto você quer passar para qual carteira. Você pode mandar isso, seja por carta, seja por sinal binário, seja por rádio, seja por sinal de fumaça, para qualquer pessoa. E essa pessoa, se tiver sinal na internet, ela pode mandar isso para a rede e pode subir no node dela. Então o Bitcoin é inclusive a prova de censura. Ele é fácil de transportar e ele é a prova de censura, porque as informações dele são muito leves e podem ser inclusive transportadas por Bluetooth, por exemplo, ou o tal do internet das coisas, tá? O que facilita muito o transporte por outras maneiras, seja rádio, seja, sei lá, infravermelho, Bluetooth, IoT, entendeu? Basta que em algum momento no processo exista alguém com acesso à internet para subir na rede, para subir no seu node e ser validado por outros nodes, entendeu? Basicamente isso. Outra característica do Bitcoin é a capacidade que ele tem de não ser falsificado, de não ser falsificável, tá? Para você ter Bitcoin, ele precisa estar aceito na rede. E apenas Bitcoins aceitos na rede vão para frente, porque eles precisam ser validados por outras pessoas, por outros nodes, tá? A gente vai falar de nodes um pouco mais na frente, mas para você entender. Nodes são pequenas partes descentralizadas, é o que forma a rede descentralizada do Bitcoin, tá? Para o seu Bitcoin valer alguma coisa, para ele entrar na blockchain, ele precisa ser, primeiro, minerado, e por ser minerado, você apenas os Bitcoins que têm a chave correta vão entrar na rede no momento da mineração, entendeu? E esses Bitcoins serão validados por outras pessoas, por outros nós da rede, os nodes da rede, ok? Quanto mais validadores validarem esses Bitcoins, maior a certeza de que esse Bitcoin é verdadeiro. Inclusive, o Bitcoin é feito em cima da teoria dos jogos. Ele usa conceitos de teoria dos jogos para favorecer a honestidade dos players da rede, a honestidade dos nodes. Quando alguém pode, por exemplo, subir uma transação falsa na rede, mas essa pessoa pode subir ela, outros nodes vão verificar que essa transação não faz sentido nenhum e vão descartar essa transação. E esse Bitcoin falso, essa transação falsa não vai acontecer, entendeu? Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: a rede do Bitcoin é descentralizada. Isso significa que todo mundo tem toda a informação dos blocos desde o começo. Pois é, quanto maior as pessoas dentro da rede Bitcoin, mais difícil fica exponencialmente falando dela sofrer algum tipo de ataque, seja pela injeção de moedas falsas, ou seja pela criação de transações que não deveriam acontecer. É muito mais difícil disso acontecer, entendeu? Inclusive tem todos os cálculos feitos lá no white paper do Bitcoin. Recomendo que você leia, mesmo que você não entenda, tá? Leia devagar e perceba como é que é a parada. A última característica que eu acho interessante falar sobre o Bitcoin é que ele é padronizado. Um Bitcoin equivale a um Bitcoin, entendeu? Você não tem essa coisa de, não, no ouro, quando você tinha moedas de ouro, você tinha muito disso. Essa moeda aqui era um pouquinho diferente dessa, e talvez essa valha mais, talvez essa valha menos. Na verdade, no Bitcoin você não tem isso, entendeu? Um Bitcoin igual a um Bitcoin, porque é digital, ok? Agora que eu falei da moeda, e agora que eu expliquei as características que transformam o Bitcoin na coisa boa que ele é,
Eu vou falar da rede Bitcoin, da rede blockchain, tá? Como que a gente vai começar a falar da rede blockchain? Eu acho que primeiro a gente precisa falar do Bitcoin Core, tá? O Bitcoin Core é o programa feito para você rodar a sua rede blockchain, a sua rede de blocos da blockchain inteira no seu computador, tá? E isso transforma o seu computador num node da rede blockchain, ok? Faz sentido? Cada node, basicamente, é um computador que baixou o Bitcoin Core e transformou o seu computador numa cópia da rede blockchain, entendeu? Então, cada computador que é um node tem uma cópia completa da rede blockchain para ser visualizada a qualquer momento. E quando eu digo rede blockchain, eu quero dizer todos os blocos feitos desde o começo, desde o primeiro bloco. Para você ter noção, no momento desse vídeo, são exatos não, né? São tipo mais ou menos 300 mil blocos já criados, se pá, não sei. E para você ter noção também, um bloco é criado a cada 10 minutos aproximadamente. Então, desde 2009, você tem um bloco sendo criado a cada 10 minutos. Pois é. A rede blockchain funciona da seguinte forma. Você tem um Bitcoin Core, certo? Cada pessoa baixa o Bitcoin Core no seu computador, e quanto mais pessoas tem, mais eficiente a rede se torna, mais robusta ela se torna, mais segura ela se torna. A ataques, a invasões, etc. Tá? O Bitcoin Core é um aplicativo central que faz com que a rede seja descentralizada, ok? Já falamos do Bitcoin Core, tá? Então vamos falar agora de como funciona a blockchain em si. A blockchain é feita de blocos. A cada 10 minutos é feito um novo bloco. E a primeira pessoa ou empresa que minerar esse bloco, ou seja, a primeira pessoa que tiver a chave correta para esse bloco, ganha a recompensa de mineração do bloco. Tá? No começo era muito fácil minerar os blocos. Você tinha poucas pessoas, tá? E a dificuldade de mineração ela varia conforme a quantidade de pessoas tentando minerar os blocos. Fica mais difícil quanto mais pessoas tiver. Lá no começo você minerava facilmente 50 bitcoins com o computador da sua casa. Hoje você precisa de galpões gigantescos para conseguir minerar e olha lá, tá? E isso é bom. Isso deixa a rede mais robusta, mais segura. Significa que tem várias pessoas tentando minerar, significa que tem várias pessoas usando a rede. E quanto mais descentralizada ela for, melhor, ok? Agora eu vou usar um Paint para explicar como funciona os blocos da blockchain, tá? Bom, o desenho tá feio pra caralho, mas assim, confia que vai fazer sentido, tá? A primeira coisa que eu quero que tu entenda é o seguinte. A blockchain, ela é como se fosse um quebra-cabeça, tá? Cada bloco ele é sequente ao bloco anterior. Você não consegue mudar bloco de posição, beleza? Porque cada bloco tem informações essenciais para o próximo bloco fazer sentido, ok? Então eu tenho o bloco 2 aqui. O bloco 2 ele só pode vir depois do 1. Ele nunca vai conseguir vir depois do 3. Você não consegue mudar ele para depois do 3 ou depois do 6. Por exemplo, você fazer 1, 3, 4, 2, 6, 5, 7. Você não consegue fazer isso, tá? É sempre a sequência, um bloco depois do outro. A mineração do bloco funciona da seguinte forma. Você vai usar o Bitcoin Core e você vai minerar esse bloco. Minerar é basicamente você resolver uma equação matemática muito complexa. E essa dificuldade, essa complexidade da equação varia conforme mais pessoas usam a rede Bitcoin, conforme mais robusta é a rede Bitcoin, conforme mais pessoas estão tentando minerar os blocos da blockchain, ok? Por isso que lá no começo era possível você minerar um bloco usando seu PC de casa. Hoje não é possível porque muita gente quer minerar e isso transforma a dificuldade de mineração do bloco para mais difícil, entendeu? Pode ver também que dentro de cada bloco, se você seguir essa seta aqui, ó, você vai ver que tem um bloco desse ampliado, tá? Dentro de cada bloco desse, você tem vários bloquinhos. Esses bloquinhos são as transações de dentro do bloco, tá? Nem sempre foi assim. Nos primórdios do Bitcoin, cada bloco tinha apenas uma transação, tá? Isso mudou e agora cada bloco comporta 1 mega de transações. Então, você tem 1 mega para botar dentro de cada bloco de informação de transações. Naturalmente, as transações maiores acabam ocupando mais espaço dentro do bloco. Por isso que você tem esses blocões aqui
e você tem os bloquinhos. Você tem várias transações com vários valores diferentes de transações aqui. Valores mesmo, financeiro, o tamanho de Bitcoin. E aí, você acaba ocupando mais espaço dentro do bloco, ok? No limite de 1 mega, tá? E você pode achar 1 mega pouco, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, a blockchain inteira do Bitcoin tem mais ou menos 400 gigas de dados, tá? E a tendência é aumentar. Em comparação, a rede de outras blockchains, como por exemplo a do Ethereum, tem quase 15 teras. Pois é, o fato de ser 1 mega ajuda muito na descentralização e ajuda muito na capacidade da rede ficar mais robusta, tá? E por isso que o Bitcoin é muito bom, porque ele é acessível para você se tornar parte da rede, entendeu? Quando uma coisa é acessível, você acaba transformando essa coisa, você transforma essa coisa em uma coisa mais robusta, muito mais fácil. A gente vai falar de Lightning mais para frente, mas é para você entender que outras coisas negativas geradas pela limitação de 1 mega, são resolvidas por outras camadas do Bitcoin, tá? A primeira camada dele, a camada principal da blockchain, é focada em segurança, ok? E ela é muito segura e muito transparente, no sentido de muito segura e muito privacidade. Então, a primeira camada é focada em segurança e privacidade, ok? E as outras camadas, como por exemplo Lightning, são focadas em velocidade, capacidade de processamento e etc. Tá? Houveram algumas atualizações no Bitcoin. Uma delas foi, por exemplo, a SegWit. Então, antes, cada bloco desse tinha muito mais informação dentro dele, no sentido de cada transaçãozinha dessa aqui, ó, eu vou pintar em vermelho agora aqui, cada transaçãozinha dessa tinha mais informação. Então, no final das contas, elas ocupavam mais espaço. Com a SegWit, você acaba diminuindo, você acaba simplificando os dados. E isso abre espaço para mais transações, entendeu? Foi uma das atualizações que aconteceram. Eu não vou explicar todas que aconteceram, porque também tanto faz. Mas é só para você entender que o Bitcoin ele pode ser modificado com base na democracia, com base na votação dos nodes, ok? Os nodes votam e eles acabam modificando ou não as coisas. É isso. Uma coisa que acontece na blockchain é o que a gente chama de halving, tá? Acontece a mineração, certo? E os blocos são minerados, tá? A gente já falou sobre mineração. Depois de uma quantidade de blocos minerados, acontece o halving, que é basicamente uma quebra na metade. Tipo assim, você recebe menos quantidade de recompensa por cada bloco minerado. O halving, ele acontece basicamente a cada 200 mil blocos minerados acontece um halving, tá? Que é uma divisão pela metade da recompensa de blocos minerados. Então, lá no começo você recebia 50 bitcoins, aconteceu um halving, foi para 25 bitcoins, aconteceu mais um halving, foi para 12,5, aconteceu mais um halving, foi para 6,25, vai acontecer mais um, o próximo, a recompensa por bloco vai ser de 3,125, alguma coisa assim. Esses números, basicamente. E assim sucessivamente, até em 2140 o último Bitcoin ser minerado, entendeu? 2140, velho. Tá me entendendo? Pois é. Aí que tá. A questão é a seguinte. Por que o halving acontece? Toda vez que o halving acontece, as moedas ficam mais escassas, certo? E isso causa um aumento de preço no Bitcoin. E depois desse aumento de preço, geralmente acontece uma liquidação, ou seja, as pessoas liquidam esse aumento de preço e o preço tende a despencar, tá? Isso são ciclos do Bitcoin, é uma coisa meio que normal, acontece. E isso meio que vai ficar acontecendo até o ponto em que você não ter mais, até o ponto em que não existe mais subsídio na hora de minerar o Bitcoin, tá? E esse subsídio vai acabar quando o último Bitcoin for minerado, basicamente. É claro que vai chegar um momento em que a recompensa por bloco vai ser menos que um Bitcoin.
Inclusive vai ser menos que meio Bitcoin, entendeu? Porque sempre a metade, ok? E a tendência é cada vez que isso acontecer, o Bitcoin valer cada vez mais, porque vai ficar mais escasso você minerar ele, entendeu? Pois é. Bom, agora a gente vai falar como que a gente guarda Bitcoin, tá? O Bitcoin ele sempre vai existir dentro de uma carteira, tá? A única forma em que ele não está dentro de uma carteira é quando ele está dentro do bloco, é quando ele não foi minerado ainda. Depois que ele é minerado, ele sempre vai estar dentro de uma carteira. Você pode criar vários endereços, basicamente infinitos endereços, e dentro de cada endereço você vai botar os seus bitcoins. Eles nunca vão estar fora de um endereço, só quando eles não tiverem sido minerados ainda, ok? Para criar um endereço, você precisa criar uma carteira. E para criar uma carteira, você precisa ou criar uma carteira dentro do Bitcoin Core, ou você cria uma carteira de papel, ou você cria uma carteira usando algum aplicativo de carteiras, como por exemplo o Exodus ou Blue Wallet, ou sei lá, qualquer um. Ou você cria uma hard wallet, que é basicamente uma carteira física. Mas a gente fala mais sobre cada tipo de carteira mais para frente. Os bitcoins eles sempre vão estar dentro de um endereço, tá? E uma carteira é basicamente um local onde você guarda vários endereços. Os endereços é como se fossem as abinhas da carteira e dentro dela você bota o seu dinheiro, que é o seu Bitcoin. Basicamente isso. Quando a gente fala de guardar Bitcoin, eu preciso deixar bem claro o seguinte: os Bitcoins eles só vão ser teus porque tu tem as chaves privadas, tá? Cada carteira ela é composta de dois tipos de chave. Você tem a chave privada da carteira, que é a chave que te dá acesso aos fundos da carteira, permite você transacionar essas carteiras. É muito importante você nunca passar a sua chave privada para ninguém. Se alguém sabe da sua chave privada, essa pessoa tem acesso aos fundos da sua carteira, tá? A gente tem alguns tipos de carteira. O primeiro tipo é a carteira do Bitcoin Core, tá? Que é a primeira carteira, digamos assim, criada. É a carteira tradicional, é a primeira carteira de todas. A carteira do Bitcoin Core, ela é uma carteira dentro do programa do Bitcoin. A gente tem carteiras também chamadas carteiras de lightweight. São carteiras que são feitas por empresas e que você também tem as chaves privadas da sua carteira, certo? Só que o aplicativo que é construído ali é um aplicativo feito por alguma empresa e não pelo Bitcoin. Ela não está dentro do Bitcoin, certo? São carteiras que usam nodes parciais, digamos assim. Exemplos dessas carteiras são carteiras Exodus, a carteira da Coinbase, a carteira da blockchain, a carteira Blue Wallet, a carteira da Samurai, Wasabi. Essas carteiras são carteiras lightweight, tá? São carteiras que você tem as suas chaves privadas, mas o aplicativo no qual elas são feitas muitas vezes não são de código aberto, muitas vezes você não sabe. Não que sejam ruins, tá? Mas é que você tem um pouquinho menos de segurança se você tivesse, por exemplo, numa carteira offline ou numa carteira do Bitcoin Core, por exemplo, sei lá. É questão de assim, você tem que ser paranoico se você quiser proteger os seus bitcoins, basicamente, entendeu? Então a gente já falou da carteira do Bitcoin Core, que é uma carteira meio que à parte, porque é a primeira já feita. A gente falou das carteiras lightweight, que são as carteiras online, mas que são privadas. Você faz a autocustódia das suas moedas, tá? Você que controla as suas moedas, porque você tem a chave privada delas. A gente falou de carteiras de exchange, que são carteiras em que você dá a custódia para outra empresa, então as moedas não são suas, ok? Porque aí que tá. Carteira de exchange é o seguinte: a exchange tem uma carteira e você controla essa carteira, tá? Mas ela pode facilmente tirar o seu acesso a essa carteira a qualquer momento que ela quiser. Por quê? Porque você não tem as chaves privadas. Quem tem a chave privada da carteira é a exchange. Você não tem. Então, muito cuidado em deixar Bitcoin em exchange. O Bitcoin só é seu se você tiver acesso às chaves privadas desse Bitcoin, dessa carteira de Bitcoin, ok? Muito cuidado. A gente tem também carteiras hard wallet, que são carteiras que são basicamente aparelhos, certo? É um pendrive, são aparelhos que não estão diretamente conectados na internet. Então você pode estocar seus bitcoins ali dentro e na maior parte do tempo eles não vão estar conectados à internet. Ou eles nunca vão estar conectados à internet.
dependendo do tipo de aparelho, tá? Isso facilita muito porque isso cria uma camada a mais de segurança, ok? Se não tá na internet, não tem como hackear. Basicamente é isso, ok? E se você quiser transacionar esses fundos, você pode conectar no seu computador e você precisa permitir que essa informação passe da hard wallet para o computador. Então é muito difícil de ser hackeado também, tá? Assim, entre todos os tipos de carteira, com certeza as hard wallets são as carteiras mais seguras que tem porque elas não estão dentro da internet. Basicamente é isso. Bom, eu criei uma carteira. Como que eu faço para adquirir Bitcoin? Então, basicamente você pode adquirir Bitcoin de algumas formas. A primeira é minerando, mas hoje em dia é quase impossível uma pessoa física, uma pessoa de classe média, conseguir minerar um Bitcoin. É quase impossível. Então você tem algumas outras opções. A primeira é comprar de exchanges, por exemplo, Binance, Coinbase. A segunda é você comprar de aplicativos de venda de Bitcoin, como por exemplo a BIPA, tá? E a terceira forma é você comprar de outras pessoas pela forma P2P, peer-to-peer, de pessoa para pessoa, tá? De maneira descentralizada, digamos assim. Cada maneira tem suas vantagens e desvantagens. Se você compra por uma exchange, por exemplo, provavelmente você vai ter que botar seus dados lá na empresa, seu CPF, onde você mora, sua idade, seu endereço. E essa empresa vai guardar esses dados no servidor e talvez no futuro, quando o Estado finalmente mostrar suas garrinhas, essa empresa pode liberar esses dados para o Estado, tá? Então é um risco que você corre se você comprar em exchange, mas assim, mesmo que o Estado saiba os seus dados, ele não vai conseguir tirar os seus bitcoins, tá? Mas você tem outras maneiras mais privadas de comprar criptomoeda também, como por exemplo o P2P. Uma pergunta que várias pessoas me fazem é o seguinte: Bitcoin de banco, Bitcoin de coisa de pagamento, é Bitcoin de verdade? Não, não é. Bitcoin da roxinha, Bitcoin da verdinha, é Bitcoin de verdade? Não é. Para você saber se é um Bitcoin de verdade, você vai ver o endereço dele na blockchain. Se não tiver endereço dele na blockchain, não é de verdade. Você não tem como saber, entendeu? Você precisa saber se aquele endereço está lá. Se uma transação de Bitcoin, ela sempre vai acontecer e vai haver um endereço que vai linkar para a blockchain, entendeu? Se não tem esse endereço, como por exemplo acontece na roxinha, ou como por exemplo acontece na verdinha, não adianta. É golpe. Você vai perder seus bitcoins, entendeu? Você só compra bitcoins de exchange, ou P2P, ou de locais que você sabe com certeza que você vai ter os seus bitcoins na sua carteirinha. Você não compra para deixar na exchange, você não compra para deixar em qualquer lugar. Você compra para deixar na sua carteira. Seja carteira privada, seja uma hot wallet de celular ou de desktop, ou seja numa hard wallet offline, numa cold wallet. Entendeu? Quando eu digo hard wallet, eu quero dizer que é uma carteira de hardware, tá? Que são os USB, que são os aparelhos, etc. Quando eu digo uma cold wallet, eu quero dizer uma carteira fria, que não está conectada à internet. Quando eu digo uma hot wallet, carteira quente, eu quero dizer uma carteira que está conectada à internet. Basicamente isso, tá? Qual que é a diferença do Bitcoin para outras moedas, tá? É uma coisa que é importante falar porque aí tu começa a entender por que ele é tão bom e por que ele é basicamente a salvação das pessoas, tá? É o seguinte, o Bitcoin ele tem uma tendência deflacionária, tá? E ele é construído para ser benéfico de ser utilizado por pessoas que são honestas. Tipo assim, pessoas desonestas, se tentarem atacar a rede Bitcoin, acabam se ferrando. Porque elas vão gastar dinheiro para isso e não vão conseguir vencer a rede Bitcoin. Porque ela já é robusta e ela tende a ficar cada vez mais robusta, com cada vez mais pessoas usando nodes de Bitcoin. Entendeu? Baixando o seu Bitcoin Core no seu PC e fazendo um full node da rede. Entendeu? E é tão mais difícil que é exponencial. É literalmente exponencial, tá? E a questão não é nem conseguir atacar, é atacar por quanto tempo. Porque toda tentativa de ataque, você precisa bancar ela, certo? Você gasta dinheiro.
E aí que tá. A rede Bitcoin é feita de uma forma que você tem que gastar cada vez mais dinheiro para conseguir tancar esse ataque, para conseguir, não tancar, para conseguir financiar esse ataque. Então, a rede Bitcoin ela desincentiva usuários desonestos. Desincentiva fortemente usuários desonestos, tá? E como você não pode imprimir mais Bitcoin, você não tem esse controle do poder de compra, tá? Que é uma coisa que acontece, agora a gente vai falar do ponto específico, nas moedas fiduciárias, tá? Toda moeda fiduciária, ela é controlada pelo Banco Central, certo? E o Banco Central, os políticos, basicamente, o Estado, basicamente, tem um controle absurdo sobre essa moeda e pode imprimir a quantidade que eles quiserem no momento que eles quiserem. É assim que funciona. Na prática, é assim que funciona. Dito isso, se o Estado pode imprimir a moeda que eles quiserem no momento que eles quiserem, você basicamente não tem nenhum tipo de dinheiro na sua mão. O seu dinheiro não vale nada, tá? Porque aí que tá. Quando existe um aumento da base monetária, seja qual for ela, essa moeda perde valor. É assim que funciona. E as moedas também estão, elas também estão sujeitas à oferta e demanda, às leis de oferta e demanda. São um produto como qualquer outro, que eu já falei lá no começo. O Bitcoin não cai nisso. O Bitcoin ele cai na oferta e demanda, mas você não consegue manipular ele pela impressão, entendeu? Você não consegue acelerar a taxa de mineração, por exemplo. Porque a rede, ela se autoajusta, a dificuldade da rede se autoajusta. Você não consegue acelerar a taxa e você não consegue reduzir a taxa também. Entendeu? Então aí que tá. O Bitcoin, ele é a prova de desonestidade. Muito diferente das moedas fiat. Porque o Estado pode imprimir elas a hora que eles quiserem. Ele pode controlar o fluxo das moedas, para onde elas vão, de onde elas vêm. Ele pode controlar o que as pessoas compram com elas, e isso tende a ficar pior quando os estados criarem as moedas digitais de cada país. Então você vê, existe um cenário que está se formando. Esse cenário é o seguinte: de um lado a gente tem o Bitcoin, que é basicamente a prova de censura e é focado em privacidade e segurança. E do outro lado a gente tem as moedas fiat, que podem ser impressas a qualquer momento, não possuem nenhum tipo de segurança, são basicamente uma ferramenta de controle e são basicamente uma ferramenta de censura. Principalmente as futuras moedas digitais fiat. Qual você escolhe, entendeu? Qual você acha que é a melhor opção no futuro? Pois é, uma moeda que pode ser impressa a qualquer momento, e se for digital, essa impressão pode literalmente acontecer da noite pro dia, ou uma moeda digital escassa digitalmente pela energia gasta na rede, que não pode ser impressa, que não pode ser manipulada de nenhuma forma. Pois é. Por isso que quando o Bitcoin cai 80%, as pessoas não vendem, porque não se trata de quanto você vai ganhar, se trata de liberdade. Se trata de você ter um sistema financeiro paralelo, onde a outra opção é você poder comprar somente aquilo que o Estado quer que você compre. Entendeu? Essa é a questão. Uma coisa importante também para a gente falar é sobre a rede Lightning, tá? Existem algumas camadas em cima da rede blockchain. A primeira camada é, obviamente, a rede blockchain. E ela é focada em segurança e privacidade, certo? Então você tem alguns problemas na primeira camada da rede blockchain. Do Bitcoin, no caso, né? Porque blockchain é tecnologia, tá? Então, existem várias blockchains de várias moedas. A blockchain do Bitcoin é uma, e a blockchain da Ethereum é outra, a blockchain da Solana é outra, e assim vai, entendeu? Um problema muito padrão da primeira camada do Bitcoin é que a quantidade de transações que ele pode fazer por bloco é limitada. Como o bloco tem 1 mega só de tamanho máximo, você pode aplicar transações ali dentro que tenham 1 mega de tamanho, entendeu? Mais do que isso, e esse bloco
mais do que isso, e as transações excedentes vão ser passadas para o próximo bloco, que foi basicamente um ataque que aconteceu, foi usando desse problema da rede para aumentar as taxas. Porque o que acontece? Quando você quer fazer uma transação, você paga uma taxa para a rede, tá? Para os validadores. Como as transações são limitadas, para você passar na frente você paga uma taxa, e essa taxa pode ser maior ou menor. Quem pagar as taxas maiores tem prioridade no próximo bloco ou nos próximos blocos, entendeu? Um ataque que aconteceu recentemente foi feito da seguinte forma: depois de uma atualização do Bitcoin, você pode agora mintar NFTs de outras redes, por exemplo, da Ethereum, tá? Então você cria NFTs com base em Bitcoin. O que acontece é o seguinte: você faz um monte de NFT inútil e você processa essas NFTs na rede Bitcoin. E aí você paga uma taxa muito grande para passar na frente. E você acaba congestionando a rede com um monte de NFT inútil. Só que, obviamente, esse ataque ele precisa ser financiado. E uma hora o dinheiro acaba. Então ele não dura por muito tempo, entendeu? Mas o problema ele continua. A primeira camada do Bitcoin tem esse problema de escalonamento, tá? Ele não consegue processar muitas transações ao mesmo tempo. Então, o que a gente faz? Basicamente, a gente faz o seguinte: foi criada uma segunda camada, que é a camada Lightning, que é basicamente o seguinte: ao invés de você, eu vou até pegar aqui o Paint de novo. Bom, aqui a gente tem basicamente a rede Lightning completinha para você, tá? O que acontece? Como as transações são limitadas aqui na camada principal da blockchain, na primeira camada, a rede Lightning faz o seguinte: você tira esses bitcoins da blockchain, certo? E você aqui fora da blockchain você faz quantas transações você quiser, ok? E ao final, quando você já tiver completado todas as transações, você fecha esse canal e você volta esses bitcoins para a blockchain. Só que aí que tá. O pulo do gato é o seguinte: ao invés de cada transação ir num bloco diferente, o que você faz aqui é o seguinte: você pega, faz várias transações, digamos, você tem uma loja de uma padaria. Ao invés de você fazer cada transação no blockchain já, você pega o dia da padaria inteiro, abre um invoice da Lightning, e nesse invoice você faz todas as transações do dia. Ao final do dia, você fecha esse invoice e manda para blockchain, entendeu? Ao invés de você pagar várias taxas várias vezes, você paga uma vez a taxa só. E aí que tá a parada. É muito mais eficiente e é muito mais facilmente escalonável. Porque aqui dentro, aqui no vermelho aqui dentro, o que acontece? Basicamente, você vai fazer só a soma de todos os resultados e vai jogar para blockchain. Então, digamos que aqui na primeira você recebeu 50 centavos, 50 satoshi. Aqui você recebeu 2.000 satoshi na segunda, 2k satoshi. Aqui na terceira você recebeu 3k satoshi. Aqui na outra você recebeu 2 satoshi, sei lá. Aqui mais 3k, aqui mais 2k. E aqui você você pagou para alguém menos 5k satoshi. E aqui menos 5k de novo. É só fazer a soma. O que ele faz é a soma. Então você faz 2, 5, 2k aqui pode ser, 50k, vai ficar mais fácil. 52, 55k, 56, 57k. Faz a soma, tá ligado? E aí quando fizer a soma vai dar o resultado final. E esse resultado final de satoshis ou de frações de Bitcoin ou de Bitcoins inteiros, enfim. Aí sim você joga para blockchain de novo e aí você paga a taxa, entendeu? Bom, eu acho que isso explica bastante do que é o Bitcoin e de como você pode usar ele. É bom explicar como que você paga as coisas em Bitcoin, né? Vamos explicar então, muito, muito mais fácil. Primeiro você precisa de uma carteira, certo? E dentro da carteira, deixa eu voltar para outro lugar aqui, né? Dentro da carteira de Bitcoin, você vai ter opções de pagamento. Por exemplo, eu vou abrir minha carteira de Satoshi aqui. Wallet of Satoshi, tá? Você pode ver aqui que essa é minha carteira de Satoshi, ó. Wallet of Satoshi. Tem 0 Satoshis aqui, tá? Eu posso receber ou eu posso enviar. Se eu clicar em receber, vai aparecer aqui uma carteira Lightning, um invoice, certo?
vai aparecer aqui, ó, um invoice Lightning. Eu só boto esse invoice Lightning para outra pessoa, a outra pessoa bota o celular, bota a quantia e paga. E é isso. Isso falando em Lightning, tá? Por exemplo, se eu quiser receber Bitcoin, eu posso entrar, porque Bitcoin é a mesma coisa que Satoshi, mas enfim, eu posso entrar na minha carteira de Bitcoins mesmo, certo? E é basicamente isso, é basicamente a mesma coisa. Eu posso clicar em receber ou enviar. Se eu clicar em receber, por exemplo, vai aparecer um endereço da minha carteira, ó, vai aparecer um endereço da minha carteira. Eu só mostro para a pessoa escaneia o endereço e me paga. Se eu clicar em enviar, aparece aqui para eu enviar, certo? Eu digito a quantidade, digito o endereço da pessoa e é basicamente isso. E eu envio. Quer um exemplo muito prático do que é você fazer uma transação em Bitcoin? É literalmente, é 99,9% a mesma coisa que um Pix. É basicamente isso. É a mesma coisa que um Pix. De tão fácil que é, tá? Mas esses pormenores é mais fácil você baixar uma carteira, testar com valores pequenos. E é isso, tá ligado? Bom, já expliquei muita coisa aqui. Talvez mais pra frente eu faça mais vídeos explicando outras coisas mais detalhadas, como por exemplo, melhores carteiras ou alguma coisa assim. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou esse vídeo explicativo, manda pra alguém, deixa um like, compartilha e até a próxima, tá? Valeu. Guarda a chave privada pra você, beleza? Muito cuidado.